Inicialmente, quero agradecer a Tânia pelo convite e para ela falar no simpósio. E ela combinou que, se eu não estivesse bem por causa da Covid, ela falaria em meu lugar. Então, obrigado, Tânia, mas eu acho que eu vou conseguir falar. Então, vamos lá. Só lembrar que a obesidade é um enorme problema mundo afora, e a obesidade é ter um IMC acima de 30, e que 13% dos adultos do mundo, 650 milhões de pessoas, são obesas. Varia de país para país, desde 36% nos Estados Unidos até 3,9% na Índia, lá acho mais pela fome do que por falta de gente comer, e que, em relação a adultos, pessoas com HIV, há poucos dados, mas vários países, por exemplo, no Nepal, 39%, em Botsuana, 17%, também é um problema entre pessoas com HIV. E a obesidade não é um problema só, é importante para essas múltiplas complicações, e cada complicação tem consequências importantes. Por exemplo, a hipertensão pode levar a acidentes vasculares, a demência, diabetes, a doença vascular, retinopatia, as partes articular levando a problemas de joelho, quadril, câncer, apneia do sono, esteatose hepática, hoje um grande problema, pode levar a insuficiência hepática, e a gravidez pode levar, tendo consequências, macrosomia e prematuridade. A obesidade, ela se associa a um risco aumentado de morte. E o que me impressionou nesses dados é que cada 5 quilos por metro quadrado de aumento de massa corporal tem um aumento de 30% no risco de morte. O gráfico à direita mostra um aumento quase que linear, e que esse aumento é semelhante em todas as regiões do mundo. Quer dizer, não importa onde você esteja, quanto maior massa o IMC, maior risco de morte, mas ele é maior, isso é maior ainda, em homens que em mulheres, e aumenta com a idade. E não há nenhuma razão para acreditar que isso é diferente em pessoas com HIV. E já que ele leva a um excesso, a um aumento de risco de óbito, o excesso de peso, se estima, causou 4 milhões de mortes em 2015. E há que notar que só 40% desses eram obesos, 60% eram obesos. 40% de pessoas morreram por excesso de peso sem ser obesas. 70% dessas por doença cardiovascular. A tabela abaixo mostra, se a gente comparar o número de anos perdidos de vida, olhando só a coluna da direita, enquanto que o número de vidas perdidas por doença diminuiu nesse tempo, e por infecções, por exemplo, como por HIV/AIDS, diminuiu em 51%, em outros, principalmente os seguintes doenças não transmissíveis, aumentaram em 13%. Por exemplo, doença cardiovascular, em 14%, câncer, quase 20%, diabetes, quase 30%, doença renal crônica, 21%. E aí temos os antirretrovirais. Tem que lembrar que o adulto americano médio ganha de meio a 1 quilo por ano a partir do início do meio da idade adulta. Lá pelos 20 e poucos, 30 anos, começa a ganhar por volta de 1 quilo por ano. À esquerda, esse gráfico mostrando que as pessoas, no primeiro ano de tratamento, não importa com que seja, ganham peso. E mais do que mostra aí que esse ganho de peso continua menos acelerado a partir do segundo ano, e esse primeiro ano deve ser o retorno à saúde. Mas, desde o começo, há uma divisão quase que em 2 grupos. Um grupo que ganha menos peso, um grupo que usam não-NUCs, e um grupo que ganha mais peso, o grupo que começa com inibidores de integrase e inibidores de protease. E esse estudo, como vê, é um número grande de participantes, 4 mil, 7 mil, 10 mil. Isso mesmo acontece olhando à direita, quando a troca é para passar para inibidor da integrase ou para não-NUC. E, olhando embaixo, há uma diferença não tão marcante quando se muda de raltegravir para ovitegravir. E agora, uma coisa que passou a chamar a atenção recentemente são o tenofovir e TAF. Esse estudo aqui, o ópera, nessa moda atual dos estudos que têm nome de musicais, esse é um estudo que as pessoas trocavam, todo mundo trocou de tenofovir para TAF, mas também
para esquemas contendo INST ou não INST. O que mostra em cima é que todo mundo que vinha ganhando peso devagarzinho, desde 5 anos antes, depois que trocou, fez a troca, houve aumento quase que abrupto de peso no grupo como um todo. Mas quando se olha embaixo, separando se a troca foi para INST, para não NUC ou para inibidor da protease, divide-se em dois grupos. O grupo que trocou para INST e não NUC, todo ele aumentou a mesma coisa. E o grupo que trocou para inibidor da protease, na verdade, começou ganhando peso, mas menos, e depois até perdeu, quase que estabilizou, quase que voltou àquela a curva anterior. Esse é um estudo interessante, em que eles tentam fazer uma meta-análise de 8 estudos de terapia inicial, com vários e vários esquemas, comparando várias drogas. E a conclusão que chega, tentando olhar quais são os fatores de risco para ganho de peso, evidentemente tem o retorno à saúde. Ou seja, ter o C4 baixo, o risco de ganhar peso é 4 vezes maior. Se a carga viral for muito alta, é 2 vezes maior. Quanto mais gorda a pessoa é, mais chance tem, olhando, por exemplo, se o MC de 25 de 30, uma vez e meia. E mulheres têm um risco maior de ganhar peso, e negros também. Mas à direita, comparando vários esquemas, vê-se que trocar de BIC para BIC ou dolutegravir em efavirense, quase 2 vezes mais. Rilpivirina para efavirense, 1 vez e meia. TAF para bacavir, 1,90. E TAF para TDF, 1 vez e meia. E aqui o estudo que eu acho que deflagrou esse receio grande em relação ao dolutegravir em particular, os 2 integrase em geral. É um estudo Advance feito na África do Sul, especificamente em Joanesburgo, um pouco mais de 1.000 pessoas. E há que lembrar que nesse estudo são todos negros, a maioria mulheres, começando o estudo, jovens, e que o IMC médio e mediano, já ao início do estudo, é de 26. O estudo que começou com pessoas que têm maior chance de ganhar peso, mulheres e já com IMC elevado. O mais interessante nesse estudo, que comparou 3 grupos, um tenofovir FTC favirense, tenofovir FTC dolutegravir e TAF FTC dolutegravir. Os 2 grupos iniciais, em verde, olhando à esquerda, né, em verde e azul, ganharam 5,5 e 7,5 quilos ao final de 3 anos, o de efavirense, dolutegravir com tenofovir. Mas o grupo com TAF e FTC dolutegravir, estamos falando aqui só de mulheres, ganham 12 quilos ao final de 3 anos e não há, olhando a curva, não dá nenhuma impressão de que esse valor está se estabilizando. Pelo contrário, parece que a linha continua subindo ao final de 3 anos. E olhando à direita, quando a gente olha a distribuição dessa gordura por DEXA, olhando a distribuição da gordura, em mulheres à esquerda, homens à direita, e olhando se essa gordura está no tronco ou nos membros, dá para ver, também de novo comparando os grupos de drogas, que essa distribuição não é homogênea e é um pouco diferente entre homens e mulheres, e entre cada droga que é utilizada. Só olhar as cores, que há uma diferença entre cada grupo e entre sexos. Mas o que é interessante também, embora aqui estejamos comparando estudos diferentes em populações diferentes, é que há diferenças bastante grandes. Por exemplo, olhando em verde claro, um estudo que usou a de esquerda, dolutegravir FTC-TAF, em que houve um ganho de mediana de 4 quilos. No outro, à esquerda, e aí é média, dificulta um pouco a comparação, dolutegravir FTC-TAF, de 8 quilos. E à direita, 2 desses rosas, são o mesmo esquema do dolutegravir FTC-tenofovir, populações diferentes, mas mesma droga, média, 2 quilos e 5 quilos. Ou seja, são mesmos esquemas com resultados diferentes, sugerindo que há alguma outra coisa que não apenas o esquema utilizado, a droga utilizada. E aqui uma coisa interessante, comparando 2
esquemas, usando ambos os esquemas, usando aqui eu escrevi errado, mas usando, desculpa, comparando, está escrito errado lá em cima, mas é com efavirenz. Quando você olha a comparação de um com doravirina e outro com efavirenz, o que se vê é que o ganho de peso não é homogêneo. Porque se fosse homogêneo, a média e a mediana seriam iguais, por definição. E o que se tem aqui é que média e mediana são bastante diferentes, o que indica que há pessoas que são diferentes a extremos. A maioria, há pessoas que ganham muito mais do que outras. Por isso, a média é maior, muito maior que a mediana. Olhando em pessoas sem HIV, o que se vê à esquerda, no estudo que comparou cabotegravir com placebo, ganharam 1 quilo, todos dois, que é o que ganha o americano médio adulto em um ano. Já cabotegravir com tenofovir FTC, que foi HPTN 0,83, o que se vê é um ganho maior de 1,3 kg, igualzinho ao anterior, com um ganho de 300 gramas no FTC, levando à hipótese que já existia antes, de que, na verdade, o ganho do cabotegravir é o ganho normal do adulto, depois da idade do adulto, que vai ganhando 1 quilo por ano, enquanto o FTC, o TAF, o tenofovir FTC, impediria esse ganho. Quando se olha o tenofovir versus placebo ou TAF em PrEP, algo semelhante acontece, em que você vê, olhando à direita, que há o TAF, as pessoas ganham 1,7 quilos e no tenofovir FTC ganham meio quilo. Sugerindo que, de novo, se fala que não seria TAF FTC que leva o ganho de peso, porque esse seria o ganho de peso esperado, talvez um pouco mais, mas o tenofovir FTC estaria evitando esse ganho de peso. E aqui uma tabela muito interessante que tenta fazer um sumário de tudo isso. Quando você olha a primeira coluna, mostrando que tenofovir e efavirenz, e os números mostram a diferença, em todos esses estudos, o tenofovir e efavirenz fez que as pessoas ganhassem menos peso, e aí a diferença, de que todo mundo, os seus comparadores. Quando olha TAF em azul claro, todos ganham mais peso que os seus comparadores. Em amarelo, os inibidores de integrase, em todos os estudos, eles ganham mais peso do que os seus comparadores. Acho que dá para entender isso bastante bem, um gráfico de cor, e que isso é em todos os estudos. Não importa o estudo que você olha, não há diferença nessa tendência a ganhar menos no tenofovir efavirenz, mais com TAF e mais com INST. Mas por que se ganha peso? Ganha esse peso por muitas coisas. É complexo, é a mistura do vírus, aquele retorno à saúde, da pessoa com seus próprios mecanismos genéticos e os seus, ou de comer mais, ou de exercitar menos, e as coisas de onde a pessoa vive, do que ela faz, né? Se ela fuma, se ela toma drogas, que tipo de dieta ela tem, se ela se exercita, se ela fica deprimida, se ela toma outras coisas. Quer dizer, é um fator, uma coisa complexa que é muito difícil é impossível, em geral, atribuir a uma única coisa. Em especial, quando a pessoa começa a tratar o HIV, em que há múltiplas coisas acontecendo na sua vida pessoal, na sua vida emocional, e que o papel do estigma, o papel da depressão, tudo isso junto colabora para que haja uma alteração que pode se manifestar e se manifesta com frequência como ganho de peso. E o que fazer? Na verdade, o que se fazer é o que se faz com a pessoa que ganha peso. Tenta-se fazer restrição calórica, em determinados casos vale a pena consultar nutricionistas e aumentar a atividade física. O que não se sabe, o que se pode considerar, é tirar ou trocar, tirar o INST ou TAF
Isso não se sabe se isso mudará alguma coisa, não há dados concretos dizendo faça-se ou não faça-se, ou se não se faça. E medicação, usar medicações inibidores de apetite, o que também não há dados mostrando que isso tenha real impacto em pessoas com HIV, em antirretrovirais, que é o assunto do que estamos agora. E a outra coisa é o que a OMS sugere em nível populacional, mas antes de falar disso, vale a pena olhar esse mapinha à direita, e o mapa de cor, mostrando o grau de inatividade, quantas pessoas não fazem nada, ficam paradas, são sedentárias. O gráfico de cor, esse marrom mais claro em que o Brasil está, mostra que 20 a 30% da população é sedentária. O marrom um pouquinho mais escuro, que são os Estados Unidos, por exemplo, 30 a 40% das pessoas são sedentárias. O vermelho, que é a África do Sul, 40 a 50% das pessoas são sedentárias. É muita gente sedentária no mundo, né? Então, o que a OMS sugere é que haja políticas de saúde pública que estimulem as pessoas a fazer pelo menos 150 minutos de exercícios distribuídos pela semana. E que se haja políticas de redução de trabalho sedentário, que se tente mudar os meios de transporte, estimulando meios de transporte que as pessoas façam, que more perto, que vá a pé, que use bicicletas, que se tente reduzir o trânsito e a poluição no trânsito, e, principalmente, se crie espaços públicos para exercícios e que se estimule o uso desses exercícios de espaços públicos e de exercícios nesses espaços públicos. Esse é um slide que eu pedi emprestado, resolvi não traduzir, do Andrew Carr, e que mostra uma coisa bastante interessante, que é a comparação entre a lipodistrofia e ganho de peso. Em 96, quem lembra do Congresso de Vancouver, apareceu a terapia tríplice, e que se dizia que HAART, né, terapia altamente ativa, e que é segura. Em 97, começaram a aparecer os primeiros relatos de lipodistrofia. Para mim, e a primeira ilustração disso foi a Márcia Rachid, a pessoa que sempre chama atenção para as novas coisas, e logo depois, em 98, existe uma síndrome de mudança de distribuição de massa corporal e atribuíram aos IPs, que eram as drogas novas. E ficou logo depois dizendo o que era, se eram os não-NUCs, os NUCs, disseram para mudar para IP, disseram que depois podia se reverter. A pessoa faz isso até que chegou à conclusão que é um mecanismo mitocondrial, demorou bastante tempo, e chegou à conclusão que IP, a tirante o Dinavir, que já não existe no mercado, IP não tinha nada a ver com a história. Tanto que se mostrou que Lopinavir e, mais recentemente, o Darunavir não são causadores de lipodistrofia. Será que a história está se repetindo? Porque quando a gente começou a usar os inibidores da integrase, já tem o raltegravir há bastante tempo, mas depois com a entrada do dolutegravir, que não tem nenhum problema. Não, são drogas peladas, seguras, praticamente sem efeitos colaterais, até começarem a aparecer relatos de aumento de peso. Depois, começaram a surgir outros estudos mostrando que haveria um aumento de peso relacionado especificamente a INST, em especial ao dolutegravir. Dolutegravir seria o bandido da história em comparação ao elvitegravir e ao raltegravir. Ano passado, começou-se a dizer, será que TAF leva ao ganho de peso também? Ou será que tenofovir e efavirenz que não deixam as pessoas ganhar peso? O que está acontecendo? E aí surgiram, como na época já surgiram várias hipóteses, né? Quem faz, se é valores, mecanismos biológicos, se é uma anarquia das drogas, se esse ganho de peso começa e depois se estabiliza, o que isso quer dizer, consequências clínicas, ou seja, voltamos ao passado. Mas, de qualquer maneira, eu quero lembrar que ganho de peso, como mostrei antes, é um problema. Cada aumento de 5 de IMC leva a aumento de 30% na probabilidade, no risco de óbito. Ou seja, ganho de peso, independentemente de qual seja a causa. Ganho de peso é acentuado
é um problema que deve ser levado a sério e combatido, seja ele da forma que for. E lembrando aquelas medidas tradicionais, que valem para qualquer pessoa com ou sem HIV. E, finalmente, eu queria agradecer às pessoas, o Andrew e a Márcia, pelos slides, pela conversa, e a Tânia pelo convite. Obrigado a todos.